Bom dia, Elisandra Riguer por aqui e mais um dia que o Senhor nos concede, hoje dia 4 de junho de 2025. O Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, o Senhor tem grandes coisas para você. E hoje eu quero compartilhar com você uma história que está lá no Evangelho de Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Cristo. Mateus se preocupou em escrever cada palavra que Jesus falava, cada momento que Jesus vivia, para que a nossa vida fosse engrandecida, para que a nossa vida fosse cheia de conhecimento, cheia de fé. Porque através dos evangelhos nós podemos aumentar a nossa fé, saber quem Jesus foi, entender o que ele queria e buscar nele algo poderoso. E Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 18 e 19, onde conta como foi o nascimento de Jesus, que Maria ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. E José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa história todos nós conhecemos, a história de Jesus, contada no Natal, lembrada todos os anos, mas eu quero me ater a algo específico. José ia casar com Maria, e quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele tomou uma decisão. Mateus escreveu que ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. José tinha todos os motivos de se fazer de vítima. José tinha todos os motivos para se fazer de coitado, eu fui traído, a minha mulher não me merece, agora como é que eu vou ficar nessa cidade? Todo mundo vai falar de mim, porque lá as cidades eram realmente vilas, né? Era umas vilinhas muito pequenininhas. E José tinha integridade. José colocou em prática uma frase que eu sempre digo: o que fazem comigo não muda quem eu sou. O que pensam de mim também não muda quem eu sou. José decidiu ficar calado. Aqui diz que ele não queria difamar Maria. José não tinha certeza do que Maria estava falando, José não viu anjo, José não sentiu nada de diferente, ele teve que acreditar que a Maria viu um anjo e que ela estava grávida do Espírito Santo. Realmente é uma história difícil de ser acreditada, principalmente naquela época. Mas José, mesmo sabendo que era uma história difícil de ser acreditada, ele tomou uma decisão de não expor Maria. Quando nós falamos em exposição, quando nós falamos de falar do erro dos outros, quando nós decidimos nos colocar no lugar de vítimas e falar do que fizeram conosco, nós geramos feridas. Quando nós nos colocamos no lugar das pessoas que ferem, precisamos olhar para o coração delas e entender que elas nos oferecem o que elas têm, mas independente dos motivos que a fizeram tomar a decisão de errar, não muda quem nós somos. Nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser bons, nós precisamos imitar José. José, em momento algum, foi lá e crucificou Maria. Ele simplesmente decidiu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. José poderia ter posto a boca no trombone, poderia ter acabado com a reputação da sua futura esposa. Mas José tinha integridade e Jesus conhecia o coração dele. Jesus os escolheu porque conhecia o coração dele.
Quantas vezes nós sabemos de alguma coisa e compartilhamos com as pessoas, mesmo sem ter a certeza, ou sem olhar para o coração daquela pessoa, sem ter nenhum tipo de bondade no nosso coração. Simplesmente vamos lá e geramos exposição e geramos feridas, mais feridas. Queridos, quando nós andamos com Cristo, nós precisamos ser como Ele, nós precisamos curar. Nós precisamos tomar a decisão de curar pessoas com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos gestos. Se você não concorda, ok, fique em silêncio, mas não aproveite todas as situações para denegrir mais do que já está quebrado. Nós precisamos olhar para o nosso próximo com misericórdia e saber que Deus é aquele que é o justo juiz. Se a pessoa estiver errada, ela vai colher, porque todo plantio tem uma consequência, tem uma colheita. Então nós precisamos ficar tranquilos, sabendo que o Senhor é aquele que vê todas as coisas. A Bíblia diz que a justiça própria é como trapo de imundícia. Nós não temos o direito de sermos juízes. Deixe isso para Jesus. Seja um agente de transformação do bem na vida das pessoas, para que as pessoas olhem para você e digam: essa pessoa cura, o seu abraço cura, o seu sorriso cura, as suas palavras curam. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos e engrandecemos o teu santo nome pelo teu amor. Cuida da nossa boca, Jesus. Que nós possamos ser agentes de transformação e não agentes de exposição que geram feridas. Que o nosso coração seja como o de José, que o nosso coração seja humilde, que o nosso coração seja calmo, que o nosso coração tenha mansidão, que é o fruto do teu Espírito. Que nós possamos viver a tua bondade, o teu amor e a tua lealdade em todo o tempo, sabendo que, Senhor, que falam de nós, o que pensam a nosso respeito, não muda quem nós somos. Nós precisamos, sim, Senhor, ser a sua imagem e semelhança. E se tem alguém aqui hoje, Jesus, que não é ainda a sua imagem e semelhança e não consegue segurar a sua boca, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu esteja transformando a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, nos transforma, nos permita viver algo incrível em ti todos os dias. Em nome de Jesus, amém.